Agora o doutor Alberto Luiz Rolo, advogado, especialista em direito eleitoral. Doutor, como vai? Boa tarde. Boa tarde, Vitor Brown. Cumprimento o Tiago Berrache, professor Vila, Augusto Nunes e mais uma cobertura especial da Jovem Pan. Ô doutor, que semelhanças há entre o caso de Temer e do ex-presidente Lula agora em relação aos próximos passos, em relação a como vai ser a prisão, as condições em que Temer ficará detido? O que é que o senhor pode nos dizer? Vitor, eu entrei no carro, saí da faculdade e tomei conhecimento da notícia pela Jovem Pan, porque o meu caminho é ouvindo a Jovem Pan. Então eu ouvi tudo o que foi falado, inclusive a entrevista do professor Vilade. Então há diferenças importantes aí, e essas diferenças foram mencionadas. Eu não vou repetir, falar a mesma coisa, mas vou reforçar. O Lula cumpre prisão com sentença em primeira instância e decisão de segunda instância. Então a situação jurídica é diferente. Nós precisamos ter informação no momento em que a decisão for conhecida do juiz Bretas, se a prisão é da espécie temporária ou a prisão é da espécie preventiva, mas não podemos falar em condenação. Então precisa saber quais foram os motivos, e já fui informado hoje que existem motivos, por exemplo, atrapalhar na investigação, coação a testemunhas, de alguma maneira fraudar provas ou esconder provas. Quer dizer, esses são os fundamentos para que essa prisão, ou temporária ou preventiva, precisa saber, permaneça. Então, não estamos falando em cumprimento de pena. Em relação à comparação com o ex-presidente Lula, além da tristeza, né, de dois ex-presidentes estarem nessa situação, ele deve ter o mesmo tratamento. Se o Lula está tendo tratamento numa prisão diferenciada, em sala, né, da Polícia Federal, o Michel Temer também tem que ter o mesmo tratamento. Professor Vila, Augusto? Doutor, quais são os privilégios reservados aí por lei ao presidente da República, ou ex-presidente, quando preso? Não ser colocado num estabelecimento prisional comum, ter direito a uma cela diferenciada com algum tipo de privilégio, um banheiro, uma televisão, alguma coisa assim. Às vezes a gente tem dúvida se tem que ser uma cela trancada, uma grade trancada, ou pode ser uma porta que eventualmente até pode ficar aberta, mas mais ou menos isso, que é o que a gente vê com o ex-presidente Lula. Doutor, eu vou pedir que o senhor aguarde um instantinho, daqui a pouquinho a pergunta do professor Vila. Antes a gente volta ao Rio de Janeiro, o Viga tem informações pra gente. Rodrigo Viga, diga, Viga. Obrigado, Bruno. A gente está em deslocamento, estava na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, agora seguindo para a sede da Superintendência da Polícia Federal, para aonde vão ser levados o ex-presidente Temer e o ex-ministro, né, de vários governos, o Wellington Moreira Franco. O Moreira, me disseram fontes aqui da Lava Jato do Rio de Janeiro, estava desembarcando em um aeroporto aqui do Rio, quando foi detido, foi preso em uma diligência da Polícia Federal. E é claro, o Temer, a gente já deu essa notícia aí, foi preso em São Paulo. Os dois estão sendo trazidos aqui para a sede da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, porque os mandados de prisão foram expedidos pelo juiz da Lava Jato aqui do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas. E por trás dessas prisões, segundo as fontes, tem problemas envolvendo aí a conclusão da usina nuclear de Angra 3, que inclusive já levou à prisão o ex-presidente da Eletronuclear, o almirante Otton Luiz Pinheiro. Ali houve uma série de desvios dos contratos que foram firmados à época para tentativa de concluir essa usina, que até hoje não ficou pronta, e no caso Temer e Moreira teriam sido de alguma forma beneficiados nesses contratos. Portanto, a decisão do juiz da 7ª Vara Federal Criminal, Marcelo Bretas, foi pela prisão de ambos, mas dessa vez o caso, pelo menos a priori, em princípio, não tem ligação com o esquema de propina de Sérgio Cabral. Ok, daqui a pouco outras informações direto do Rio com o Rodrigo Viga. A gente retoma o nosso contato com o doutor Alberto Rola. Pergunta do professor Vila. Doutor, muitos vão, como nós somos no calor da hora, eu sei a dificuldade de todos nós até de levantar as questões e muito mais o senhor de respondê-las, que é uma questão complicada, nós precisamos saber melhor as coisas, mas um ex-presidente da República tem algum tipo de privilégio por ser ex-presidente da República em caso como esse? Vila, isso foi discutido lá atrás no caso do Lula e tem previsão expressa na lei de um tratamento um pouco, não do processo, um pouco diferenciado no cumprimento da pena, no local, no estabelecimento onde vai cumprir pena, não no processo.
Não nas acusações, não nos prazos, e sim um tratamento diferenciado por ser ex-presidente no local de cumprimento da pena, no tratamento de cumprimento da pena. Agora, 12:10. Continuamos conversando com o Dr. Alberto Lissolo aqui nessa programação especial da Jovem Pan. Doutor, a gente mais cedo falava, inclusive com o professor Celso Vilardi, o professor Vila também lembrou, sobre as diferenças em relação à prisão de Michel Temer com Lula. Lula é condenado em segunda instância. É sempre bom fazer essa distinção, e as chances de Michel Temer obter uma ação na justiça e deixar a prisão, as chances são maiores, não é? Com certeza, Tiago, e é isso que eu falei, não vou repetir, mas precisa ser enfatizado, porque se houver a concessão de um habeas corpus hoje, amanhã, para ninguém ficar reclamando, falando que o Gilmar Mendes vem de sentença, como falou um senador aí outro dia, eu quero acreditar que se houver concessão de habeas corpus por qualquer autoridade, seja do STF ou qualquer um, foi porque a prisão é ilegal neste momento, a prisão é ilegítima neste momento. Como disse o professor Vilardi, tem requisitos legais para serem cumpridos. Eu não consigo ensinar para os meus alunos que eu vou prender A, B ou C só porque ele virou inimigo público número 1. Nós estamos no Estado Democrático de Direito. Se a prisão é preventiva ou é temporária, tem que ter o preenchimento dos requisitos. Se não preencheu, tem que dar habeas corpus, seja quem for. Quais são os requisitos, doutor? Vamos lembrar que isso já foi falado lá no programa, eu ouvi. Você está, enquanto acusado, investigado, está atrapalhando as investigações, você está coagindo testemunhas, você está fraudando as provas ou destruindo provas ou adulterando provas que são necessárias para formar a convicção do juiz. E uma que foi falada, eu esqueci no primeiro momento, risco de fuga. Se o Michel Temer deixou de ser presidente no dia 1º de janeiro, ele tinha muito tempo para eventualmente fugir, e aliás vamos fazer de novo uma comparação com o Lula também tinha a oportunidade de fugir e não fugiu, Michel Temer tinha a oportunidade de fugir e não fugiu. Então, se o sujeito tem domicílio conhecido, se o sujeito agora não tem mais profissão, é advogado, mas está aposentado, se ele não fugiu até agora, não significa que ele vai fugir a semana que vem. Então, será que estão presentes os requisitos da prisão temporária ou prisão preventiva? É isso que a autoridade superior ao juiz Bredas vai analisar. E se for o caso, doutor, vai conceder o habeas corpus, sim. Pois não. Não, deixa eu só fazer um registro. Nesse momento, Michel Temer acaba de descer do veículo em que ele estava, saiu da casa dele, aqui na região dos Jardins Pinheiros, foi levado ao aeroporto de Cumbica, e ele desceu do carro, aparentemente não estava algemado, estava com um terno marrom, a gente consegue só ter uma imagem dele de costas, e é impressionante o efetivo da Polícia Federal, homens com fuzis, praticamente escoltando a entrada do ex-presidente Michel Temer, não é, Brown? Exatamente, e foi uma operação feita em pouco tempo, relativamente, né? Desde o momento em que ele foi preso até ser levado ao aeroporto de Cumbica. Lá ele passa pelo exame de corpo de delito e então embarca para o Rio de Janeiro. Segundo as primeiras informações, é lá que ele ficará preso. Só relembrando para você que chega agora, essas ordens que estão sendo cumpridas são 10 mandados judiciais, 8 de prisões preventivas e 2 de prisões temporárias. Foram expedidas ordens essas pelo juiz Marcelo Bretas, que é o responsável pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, titular da Lava Jato no Rio de Janeiro. Segundo as primeiras informações, a Lava Jato do Rio apurava a ligação de Temer com um contrato milionário da Eletronuclear para a construção da usina de Angra 3, que foi paralisado por causa justamente dessas suspeitas levantadas pela Lava Jato. Contrato de 162 milhões de reais foi firmado pela multinacional AF Consult, que subcontratou a AF Consult do Brasil, que tem a Argeplan no quadro societário. A PGR sustenta que a empresa, que tem como um dos sócios o coronel João Batista Lima Filho, pertence, de fato, ao ex-presidente Michel Temer. Ao lado da Argeplan, a empreiteira Engevix também foi subcontratada para essa obra. Em 2016, um dos donos da Engevix, José Antunes Sobrinho, tentou, sem sucesso, um acordo de colaboração com o Ministério Público. Ele relatou que o coronel Lima teria cobrado dele R$1 milhão
para a campanha de Temer em 2014, como uma contrapartida a essa subcontratação da empreiteira. Coronel Lima, inclusive, amigo do ex-presidente Michel Temer, que está sendo procurado nesse momento pela Polícia Federal. As investigações apontam desde o ano passado Lima como um possível intermediário de propina do ex-presidente. Uma das empresas do coronel, que é a PDA Projetos, se tornou conhecida justamente por causa da Engevix. O dinheiro teria sido repassado por meio de uma subcontratada, a Alume. O coronel Lima já foi alvo de operações da Polícia Federal 2 vezes. Em março do ano passado, também chegou a ficar preso. E a defesa de Michel Temer já está dizendo que vai preparar um recurso para que ainda hoje consiga a soltura dele. Nós estamos com o professor Alberto Lissolo. É um trâmite rápido? Como é que isso funciona? Se eles entrarem na justiça hoje, quem que julga? Só para que a gente entenda as instâncias, porque ele não tem mais foro privilegiado porque não é mais presidente, não é, doutor Rolo? Isso, exatamente. Por isso que foi o juiz Bretas que decretou a prisão. Tem um tribunal, órgão jurisdicional acima do juiz Sérgio Bretas, que é quem vai examinar esse habeas corpus, e aí depois tem STJ e tem STF. Não necessariamente, ou em princípio não pode ser diretamente no STF, o órgão jurisdicional acima do juiz Sérgio Bretas, e isso é rápido, Tiago. Se tem entrada agora na hora do almoço, um pouquinho depois do almoço, até o começo da noite, até 8, 9 horas da noite, é possível, não significa que vai acontecer, mas é possível já existir uma decisão que revogue essa prisão imediatamente. Diga, Augusto. Pode concluir, professor. Eu estava lembrando que, como eu ouvia essa cobertura especial desde o início, a hora que eu saí da faculdade, estava no carro, e 2 coisas me deixaram muito contentes, e é o que eu falo com meus alunos. Uma frase: tudo aquilo que Augusto Nunes fala é importante, tudo aquilo que o professor Vila fala é importante. Mas, para mim, me chamou a atenção hoje de manhã 2 coisas. Primeiro, todo bandido, todo corrupto tem que ir para a cadeia, mas depois do devido processo legal. E aí, isso foi o Augusto que falou. E aí, o professor Vila: vamos dar o benefício da dúvida, professor Vila, vamos pôr um ponto de interrogação. Então, o Michel Temer ainda não foi processado, ainda não foi julgado. Ou prisão preventiva ou prisão provisória. Por isso, como disse você, Tiago, a probabilidade de conseguir o habeas corpus é muito grande. Doutor Rolo, sem fazer nenhuma ironia, se entrar nessa história e alguma evidência de uso de caixa 2, esse tipo de caso, com esses crimes conexos, tal, iria, segundo o entendimento recente do Supremo, iria para a Justiça Eleitoral? Boa pergunta, Augusto. Sem fazer ironia com o julgamento da semana passada, tem que ser alguma coisa concreta. Então não adianta só dizer, e eu ouvi você dizendo, para campanhas futuras do Michel Temer. Não. Teria que o dinheiro ter sido usado eventualmente na campanha do PT, já que ele foi eleito vice-presidente, e teria que haver um nexo de causalidade entre esses dinheiros, ou a mala lá do Rocha Loures, que teria sido usado, mas aí a campanha já teria passado. Então, quando houver crime conexo, é a competência da Justiça Eleitoral. Agora, não é o STF que decidiu só, é aquilo que está na lei. Enquanto a lei disser isso, a lei tem que ser cumprida. Não gostamos da lei? Vamos aproveitar o projeto do Sérgio Moro e vamos mudar a lei. Aí daqui para frente a gente muda a competência. Doutor Alberto Lissolo, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan, bom trabalho. Eu agradeço, uma boa tarde, cumprimento os ouvintes da Jovem Pan.